Fala, galera, tá gostando do conteúdo? Então aproveita, cara, curte e compartilha e manda no grupo lá pros amigos tricolores, beleza? Saudações. Perguntando aqui como que faz pra virar membro do canal. Márcio, dá a resposta pro nosso amigo Franklin. Muito fácil, é só você ir lá no YouTube, se você tiver Android. Se você tiver iOS, tem que ser no computador, tá? Aí você se torna membro lá, você vai pagar R$ 7,99. A gente coloca lá no melhor grupo, que aliás não para de crescer, de membros do Flu Resenha, um grupo democrático lá, o papo, porra, alto nível. E você vai participar aqui do Flu Resenha, porque uma vez por mês, um membro do canal vem aqui na nossa bancada. Falou? Além de participar de sorteios, que estão preparando isso também. Isso aí. E tá chegando os produtos do Flu Resenha aí, galera. Tá chegando aí. Vamos aí. Ivo, o Thiago Silva, a importância dele. Cara, ele foi bastante importante, né? O pessoal fala muito que o Thiago Silva, eu tava até vendo aqui alguém falou isso no chat aqui, que o Thiago Silva melhorou os números da defesa do Fluminense, sim. Mas isso também não é só mérito do Thiago Silva, não. Isso é mérito também do Mano. O Mano, ele tem um histórico dos clubes que ele trabalhou, tem uma defesa bastante sólida. A minha crítica é em relação ao ataque. A gente já tem um setor ofensivo muito ruim, né? Nossos atacantes não fazem gols. E a gente já tem um treinador também que não tem essa característica, então prejudica mais ainda. Tanto que 1-0 não é basquete. Mas foi bom. Eu espero que em 2025 ele queira jogar basquete. Não, eu espero que em 2025 ele não fique no Fluminense. Eu vou chegar nisso. Mas se ele for. Mas se vier Barroca, se vier Aldair Helma, aí pode ficar. É melhor ficar o Mano Menezes, na minha opinião, galera. Mas enfim. Mas e aí, Caio, a importância do Thiago Silva? Não sei se acho que você não respondeu, né? Cara, eu concordo com você, Márcio. Eu acho que esse perfil de líder, como você falou, que eu acho que se assemelha mais com o Felipe Melo nesse sentido, né? Nem tanto, né? Não, mas ele passa do ponto, Felipe Melo, né? Sim, ele até extremamente, né? Passa acho que são pontas, né? São extremos, vamos dizer assim. Mas eu acho que essa questão tática, liderança tática ali, né? De organizar o time no meio do jogo, eu acho que isso ele tem papel fundamental. E ontem acho que mostrou muito isso, né? Então, assim, aquela questão. E o fato de ele ter atravessado o campo de ajoelhada, aquilo foi. Realmente foi. Assim, não sei pra você, já foi emocionante, né? Foi, lógico que foi. O cara é muito tricolor, quem cara. Tava lá no, muito tricolor, quem tava lá no Allianz, cara, pessoal, tem um amigo meu que tava lá, que a galera foi aos prantos. Que imagem, cara, que imagem. O Wagner Cardoso tá perguntando se eu tô apaixonado pelo Mano Menezes. Não, cara, eu tô falando pra ele sair, mas você prefere o Mano, Barroca ou Aldair Helma? Aí fica difícil, irmão. Vamos falar é tiro no pé ou tiro na mão? Pingou, parou aqui. Rafael Lorenzato, R$10, obrigado, amigo. Valeu, contratação Rafael. de Mano não é por filosofia de jogo, e sim por controle de vestiário. O Mário precisava de um teste de ferro para limpar esse elenco. Bomba. Essa é a minha visão, o que vocês acham. É bom esse superchat, cara, que eu vou entrar nisso agora. O Mauro, tem como você colocar ali a tabela do Campeonato Brasileiro que eu te mandei? Quando o Mano assumiu o Fluminense, que a gente vai entrar no Mano Menezes agora. Se vocês quiserem ler no comentário enquanto ele bota ali. Tá aí a tabela, galera. Tá aí a tabela. O Fluminense estava a 5 pontos do primeiro fora do rebaixamento, com 13 jogos e apenas uma vitória. Galera, essa é a tabela lá de trás, hein? Não é final de campeonato. 5 derrotas seguidas. Essa rodada é a 13ª rodada. Isso aí foi a rodada que ele assumiu, né? A rodada que ele assumiu. Olha que desespero, pessoal. O Marcão dirigiu o Fluminense contra o Vitória e contra o Grêmio. Isso, então você tem aí, o Mano conseguiu 40 pontos. Um aproveitamento de G6, né, parece? G6. De G6, quer dizer. Então, o mérito dele é muito grande. Isso é inegável, tá? O mérito dele é inegável. É questionável então, e outra coisa, como ontem o Quintela bem falou, né? Ele, além dele afastar Gabriel Pires, Felipe Alves, Felipe Melo, Antônio Carlos, Terãs, porque está extremamente gordo, parece que o cara recebia, no período de data FIFA, recebia treinamento, programa de treinamento, o cara voltava gordo, quer dizer, não tem cumprimento, não tem profissionalismo nenhum. O Marquinhos também era outro, JK, então ele foi limando o elenco. Depois de tanta burrice, tanto erro feito nesse planejamento de 2024, foi uma coisa devasta, ele precisava de alguém para, como a gente falava aqui, né, o Mano era um remédio amargo necessário, né? Inclusive o Quintela contou, quem não viu o Resenha 1902, o Quintela falou que naquele jogo contra o Botafogo, o Felipe Melo entrou no vestiário, gritando lá que foi falta nele e que ninguém podia contestar, inclusive a opinião dele ali.
Inclusive o Thiago Silva chegou no vestiário na hora, provavelmente a confusão começou dali, e o Mano foi conversar com ele e tal, e dali ele não jogou mais, né? Depois foi o Marcelo, que é um cara que chegou cheio de privilégios do Fluminense, dados pelo nosso presidente, Mário Bittencourt, uma série de privilégios, em contrato, inclusive, porque ele não podia nem usar a fisioterapia do clube, tinha que usar o fisioterapeuta dele. Então, quer dizer, como o Mano bem falou na coletiva dele ontem, um jogador não é afastado por aquele momento, é por uma série de fatores. Então, já vinha se falando, inclusive o Quintela falou que o Marcelo é um jogador muito difícil de lidar, um temperamento ruim, insuportável, aquela coisa toda. E o Marquinhos não aceitava a reserva, vê se pode, não aceitava a reserva. Quem é Marquinhos? Quem é Marquinhos? Então, o Mano, cara, ele pegou uma batata quente que, olha, vou te falar, cara, poucos treinadores, o pessoal esquece que o Mano já foi treinador de seleção brasileira e foi sacaneado na seleção brasileira. Entendeu? Então, eu acho, hoje, dependendo do que o técnico vier, eu não sei se eu tiraria o Mano, não. Eu acho que tá 50% para ele ficar, 50% para ele sair. Tá? Porque olha essa tabela, gente. É um cenário pior que 2019. O Fluminense pior que 2009. O Fluminense, Ivo, contigo aí. O Fluminense fez a pior campanha, o Fluminense fez a pior campanha dele da história dos pontos corridos. Até aí. Só 2 clubes tinham se livrado da zona. Um clube. Só o Fortaleza. Só o Fortaleza tinha se livrado da zona de rebaixamento, né? Conseguido fugir da zona de rebaixamento no final do campeonato. O Fluminense é o outro clube, né? Aliás, o Fluminense, Flamengo e São Paulo são os únicos clubes que nunca caíram nos pontos corridos, né? Cara, a gente. Tipo assim, o que eu já falei já. Eu não quero o Mano pra 2025. Acho um retrocesso a gente continuar com o Mano. Só que a gente tem que saber reconhecer os acertos que ele teve. Foram cara, muitos, claro, cara. Seria completamente injusto a gente Se fosse um outro... Inclusive no jogo de ontem, tá? Exato, mas Exato. Vamos lá. O momento que ele chegou no Fluminense, cara, a gente tinha 6 pontos de 33 disputados. Não era qualquer treinador que iria assumir essa situação com o Fluminense, porque um treinador assumindo essa situação no Fluminense, o cara também se queima. A verdade é essa. E o cara vai pensar o quê? Na carreira dele. Outra coisa, você tem um vestiário cheio de cobra criada. Irmão, você tem que entrar no vestiário botando moral, né? Então você já começa ali barrando Felipe Melo, aos poucos você começa a barrar o Marcelo, né? Tanto que o Diogo Barbosa, com toda a limitação dele, virou titular absoluto do Fluminense, né? Você foi tirando outros jogadores ali, o Marquinhos é um exemplo disso. Então o Fluminense... JK, que eu não falei. JK, até que ele deu alguma outra oportunidade pro JK. Que não tinha opção, tá? Que não Porque o tinha Cano tava opção. machucado e o Cauã tava suspenso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, era muito difícil a situação nossa dentro e fora de campo. Isso é um mérito do Mano. Beleza, irmão. Acabou aí. Pra mim, né, como eu falei aqui no começo do programa, é inadmissível o Fluminense estar lutando pra não cair. Por tudo que a gente passou nos anos 90, irmão, o Fluminense não pode chegar numa última rodada no Campeonato Brasileiro lutando para não cair. Esse é meu modo de pensar, porque, irmão, o Fluminense é um clube gigante, a gente tem que estar lutando por título sempre. A gente não vai conseguir conquistar título todo ano. A gente vai ter campeonatos que a gente vai mal, né? Mas chegar na última rodada, lutando para não cair, dependendo de uma vitória fora de casa contra o Palmeiras, cara, é complicadíssimo, entendeu? A gente não pode chegar numa situação dessa. Mas o Mano tem os acertos dele, cara. Não, certamente. Eu concordo com vocês, assim, boa parte. Eu discordo de um ponto, Ivo, seu, que o Mano veio como uma alternativa para resolver esse problema, né? Que ele abraçou a causa do Fluminense. Mas assim, cara, a gente tem que entender, o Mano tava numa situação que ele tava um pouco encostado também, né? Então, de certa forma, mesmo que eu acho que ele foi naquele sentido, eu vou lá porque onde eu tô, o máximo vai acontecer é eu ficar como eu tô agora. Então, pra ele também não tinha muito risco, não. Ele veio e deu certo, de certa forma, Mas né? eu acho que ele Só nem que, assim, esperava encontrar um vestiário tão ruim. Tão ruim como ele encontrou. Ok, mas vocês concordam que ele tava numa situação que ele não podia nem muito de... Assim, eu acho que ele não tinha muito o que perder. Eu acho isso. Mas assim, eu acho que ele não tinha muito o que perder. Eu acho que não, eu vou lá que o máximo que acontecer, eu me dar bem e tá tudo certo. Foi o que aconteceu, que bom. Graças a Deus ele veio e resolveu o problema. Pode ser também, cara. O meu questionamento com relação ao Mano é que, assim, eu acho que o time precisa ser mais equilibrado. Eu acho que o time, ele chega a ser medroso, né, como a gente fala, retranqueiro demais. Eu espero o time mais ofensivo. Mas, então, pensando Caio, a longo prazo, pensando pra 2025, eu não gostaria de manter o Mano justamente por isso. Porque eu acho que o time é muito pouco ofensivo, o time não joga pra frente. Aí vocês podem falar, mas o perfil dos jogadores, né, são jogadores lentos e tal. Ok, mas o perfil do Mano não é esse perfil de, tipo, atacar. Não Ele é muito mais não é o perfil defensivo dele. do que ofensivo. Mas o que acontece? O que o Fluminense precisava? A defesa era uma peneira.
A verdade é essa. O time treinado pelo Diniz era uma peneira, então ele precisava arrumar a casa. A gente falava isso aqui antes. Antes, na época do Diniz, a gente já falava isso aqui. O Fluminense tem que fechar a casinha. O Fluminense não pode jogar do jeito que tá jogando. Então, muito gol. E ele se tornou, se eu não me engano, a terceira melhor defesa do campeonato. Do retorno. Se eu não me engano, foi isso. Foi a quarta. Foi a quarta melhor defesa do campeonato. Da pior pra quarta. Da pior pra quarta. E assim, muito se dá por isso, claro. Thiago E Silva tem veio junto Thiago também. Silva. Thiago Santos. Thiago Então, não Santos, só muito realmente bem. ele também, ele tem um papel fundamental. Eu não Sim. vou tirar, seria muito injusto da minha Ele parte. sabe armar defesa. Falar isso. Mas assim, pensando em jogo pra frente, beleza, a gente foi a que menos tomou gol. E acho que a necessidade do Fluminense era essa, não levar gol. Mas, pô, e quantos gols a gente fez, cara? Mas Cara, minha indagação é o Caraca, seguinte. nenhum, Minha indagação é o seguinte. Você tem dia 12 de janeiro começa o Campeonato Carioca. 11. Dia 11 de janeiro. Você vai um trocar mês. o treinador, começar tudo de novo. Então, assim, Então. é difícil, gente. A Entendeu? decisão é difícil, A né? decisão não é fácil, entendeu? Eu ficaria com o Mano, tá? E aí viria o Campeonato Carioca, aí sim, se não desse certo no Carioca, aí... Pô, no mas Carioca... aí já perdeu tudo. Não, exato, mas olha já só. vai perder muito Não, mas tempo. olha só. Porque o campeonato mundial de clubes já é em junho já. Mas olha só, minha preocupação é o brasileiro, cara. O Fluminense, nem clube nenhum, pode abandonar o brasileiro. Olha o que aconteceu com o Atlético Paranaense aí. Tá aí, abandonou o brasileiro. Atlético Mineiro, né, na verdade. Também. Então você quase caiu. Então o que acontece? É difícil, eu realmente não tenho essa resposta, eu gostaria de ter. Assim, o meu feeling é porque o Mano, ele vai escolher os jogadores dele agora, que ele deve pedir certas contratações, né? E assim, mas eu não. Mas pela entrevista dele ontem, realmente ele não tá garantido. Ele Não falou tá. que ele tem que se sentir bem, né? A entrevista dele foi. Aliás, o Mano, em coletiva, ele é muito didático, você entende tudo que ele fala, ele é muito claro com falar. Assistam a coletiva dele, que foi muito boa. Acho que todo mundo aqui viu, né? Eu gostei da coletiva dele. Então, assim, eu acho que tá 50-50 pra ele ficar ou não ficar. Fala, galera do Flu Resenha, se você chegou até aqui, curte, compartilha e siga o nosso canal. Nossa voz tricolor. Uma produção